Luffy é suede, aí ao lela mesmo. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje quero atuar dentro desse tema, a mulher samaritana, sim, como teólogo, que é a minha formação também, não só atuo como neurologista, como infectologista espiritual e psicanalista, mas quero atuar teologicamente hoje, esclarecendo essa passagem que às vezes é incognitiva para muitos que não estudam, não examinam e ficam nessa indagativa, desses questionamentos. Então, o capítulo 4 de João aqui conta a história da mulher samaritana e relata, enquanto o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha, dada a seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó, e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta, isso significa meio-dia, aproximadamente. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, na realidade, não se comunicavam com o samaritano. Depois eu vou explicar. Jesus respondeu e disse: se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, aonde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e os seus gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá a sede, há de ter sede, continuará tendo sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e nem venha aqui tirá-la. E disse, pois, Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu, e isso disseste a verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E os nossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar? Mas Jesus disse à mulher: se creres que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorareis o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem,
e a hora é em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier e anunciar tudo, Jesus disse: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. E todavia nenhum deles a quem perguntar ou por que falava com ela. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vindo e veio de um homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saindo, pois, da cidade, e foram ter com ele. Bom, na realidade, fica um esclarecimento aí indagativo que eu quero deixar sobre a mulher samaritana, principalmente os 5 maridos, porque não havia relatividade também entre os judeus e os samaritanos. Bom, como eu já antecipei, como infectologista espiritual, neurologista, psicanalista, eu vou esclarecer teologicamente também, que é minha área de formação, alguns pontos. E como muitos papagaiamente, eu posso dizer assim, reproduzem ensinando sem conhecer as culturas, as divergências que existiam no meio daqueles samaritanos e judeus, no meio daquele diálogo que estava naquela hora que eles estavam conversando. O primeiro passo: Samaria é o nome de uma província referente por diversas vezes nos textos do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, situada no alto de um monte entre a Judéia e a Galiléia. Atualmente a região é situada na Palestina, entre Israel e a Cisjordânia, lá no Oriente Médio. E depois eu vou também esclarecer o antigo Monte Gerizim, onde foi feita as promessas de conquista, o porquê também dessa indagativa toda e o esclarecimento. Bom, o segundo ponto é o que eu quero falar sobre a água viva que Jesus lhe ofereceu. Significa o ensino da sua palavra que nos dá o comportamento para a vida eterna, dentro de uma realidade bem específica. Terceiro ponto: o povo bíblico que vivia em Samaria, depois que os assírios levaram cativo o reino do norte, os samaritanos, para quem não sabe, tinham sangue israelita e sangue gentios, era uma mistura. E sua religião também era misturada de crença e prática judaica e pagãs. Por isso tinha essas divergências. Também o quarto ponto, dentro dessas indagativas que ficaram, Jerusalém, no monte de Moriá, onde foi construído o templo também de Salomão, ficava no oeste do continente asiático, entre o mar Mediterrâneo e o Mar Morto, conhecido como a região da Judéia. E muitos não entendem isso, aí fica esses pontos indagativos. Como 5 pontos, o monte também Sião, conforme eu falei, passou a designar a terra prometida ou a própria Jerusalém.
O sexto ponto aí também é as maldições que foram lançadas no Monte Ebal e as bênçãos no Monte Gerizim. Mas para você entender também, Josué seguiu a obediência de Moisés quando edificou um altar no Monte Ebal. Ele leu as leis de bênção e de maldição no meio do povo, no meio das mulheres, dos meninos e dos estrangeiros. Depois você pode conferir isso. Josué 8, no capítulo 8, versículo 30 a 35, você vai ter esse entendimento. Tá? Sétimo ponto também é uma grande indagativa dessa grande incógnita, que ela pode ser física e no espiritual. Mas definidamente o que foi perguntado, que os maridos poderiam ser ídolos, que eles botavam também e adoravam sobre os montes. Por que eu digo isso? Tanto eles como os israelitas, que tinham que obedecer a Deus, também foram os mais idólatras da terra pelas suas desobediências a Deus. E Deus às vezes os travava com os inimigos quando eles estavam em grande sufoco, clamavam a Deus de Israel, e aí que vinha o alívio. Mas quando eles estavam aliviados, retornavam à mesma imundícia espiritual, prostituição espiritual do que está se tratando. Gedeão também teve que derrubar o altar de Baal, depois você pode conferir, tá? Isso lá no capítulo de Juiz 6, de 23 a 28, você vai ver isso aí. E quanto a Salomão, que edificou a Quemos, a Moloque, você também pode conferir em 1 Reis 11, de 6 a 8, porque eu estou falando dessa idolatria, né? E fica bem esclarecido que tratava-se de espiritualidade, não de religiosidade. Por quê? Estava envolvido essa idolatria, mas Jesus esclareceu que eles adoravam o que não sabiam, que a salvação vinha nitidamente dos judeus, mas nem de um outro. Tanto um quanto outros, eles eram sinceros, porque eles diz que os verdadeiros adoradores de Deus o adorariam, o Pai, na sua hora certa. Os adorariam em espírito e em verdade. E aí você vai entender que, na verdade, não seria no monte de Jerusalém, ou em Gerizim, ou em Ebal. Eles não ficaram em ritualidade religiosa, mas a pureza da espiritualidade sem idolatria agora, que foi o esclarecimento do entendimento que ele deu àquela mulher samaritana. Então, o que fica aí, esse paliativo desse estudo, que o dever daquela mulher samaritana foi de adorar a Deus em espírito e verdade, dentro da realidade, no tempo certo, na hora de Deus, no momento de Deus, não no monte em que foi lançada as promessas, que eles seguiam o protocolo religioso, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e verdade. Que fica esse básico estudo para você entender que os 5 maridos não se tratava de um assunto físico, mas de um assunto espiritual da idolatria, que já era bem nítida. E o Senhor quis demonstrar que a realidade, como diz o livro do profeta Isaías, ele não divide a sua glória com ninguém, muito menos com um ídolo, que tem boca, não fala, tem pés, não anda, tem mão, não apalpa. Mas que fique esse esclarecimento nítido. E eu afirmo que Lefi é suede ai ao lela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém. Ficam todos na paz.